Olá, alunos do nono ano. Eu estou gravando esse vídeo aqui para retirar algumas dúvidas com vocês a respeito da atividade do PET, o Plano de Estudos Tutorado, da semana 1, que são atividades sobre conto clássico, mais especificamente sobre o conto A Cartomante do Machado de Assis. Né? Que é um conto em primeiro lugar, né? Imagino que vocês já sabem mais ou menos e a apostila já dá uma boa explicada, né? O conto então é um texto narrativo de ficção, né? Do gênero literário, né? Ele é um conto de ficção, ou seja, ele narra uma história ficcional que é uma história inventada por um autor, né? E então ele tem foco geralmente em um fato, um acontecimento narrado de poucas páginas. Contos são caracterizados por não ter muitas páginas, né? Não tem um número de páginas correto, mas ele é menor do que um romance. Um romance já é um texto de narrativa mais densa, ou seja, mais complexa, com muitas páginas, muitas das vezes dividido em capítulos ou não. É, e os contos, muitas vezes, a ideia do conto ele é voltado para essa ideia da fantasia, do faz de conta, né, como está dizendo aqui na apostila. E vem da ideia do conto de fadas, né, que são histórias contadas para crianças, com moral, etc. Né? É, então, ou seja, os contos eles são divididos, muitas das vezes, numa estrutura que tem introdução, desenvolvimento e a conclusão de uma história, e tem a presença de vários personagens, de um narrador, um tempo onde se passa, um espaço, um enredo, um conflito, que é o que a gente chama de clímax, né? E a gente tem vários tipos de conto, como está falando aqui, né? Os contos fantásticos, que fogem da realidade, da nossa realidade comum, que são sobrenaturais, né? Situações que não dá para ser explicado não dá para ser explicado de forma ah, né, de uma forma crível, de uma forma de acordo com a nossa realidade da vida. Tem os contos de fada, né, que são personagens antigos, medievais, folclóricos, né, fadas, gnomos, bruxas, etc. Que sempre tem uma moral da história, um ensinamento que é passado ao final da história. Né? Bom, aqui está pedindo para vocês lerem nas atividades um fragmento do conto A Cartomante, né, que diz respeito ao 12º parágrafo do conto. Esse é um conto bem pequenininho do Machado de Assis. Eu vou inclusive, quem quiser, eu vou mandar por e-mail, em anexo, o conto, caso tenha interesse em ler ele por inteiro. Não precisa, você consegue fazer a atividade só lendo esse parágrafo que está aqui destacado na apostila, mas se quiser, tiver interesse e tempo para ler o conto, é pequenininho, né, eu acho que vai ajudar mais a desenvolver a atividade e também é um conhecimento a mais para vocês, né? Enfim. Bom, então apenas esclarecendo as dúvidas. Nas atividades ah, nós temos aqui 4 atividades sobre os contos, né? Sobre o conto. A primeira é uma atividade de múltipla escolha, que está perguntando sobre a personagem principal do conto, o protagonista, se chama Camilo, e está perguntando a respeito do que é descrito aqui nesse trechinho aqui destacado, né, nesse parágrafo destacado na apostila, a respeito da fé dessa personagem. Né? Por quê? Porque é um conto que ele fala sobre um personagem que ele é confrontado pela fé dele. Ele foi criado pela mãe dele, né, foi criado pela mãe dele de uma forma religiosa, mas ao mesmo tempo acreditando em várias superstições, etc. E ele começa na vida, com a chegada da vida adulta, a se questionar sobre isso e acaba se tornando uma pessoa incrédula, né? É, e assim, a questão é que ele de fato não é que ele se torna
tipicamente um incrédulo, ou seja, uma pessoa que não acredita em nada. Ele é a típica pessoa que ele pelo que está descrito aqui nesse parágrafo, ele é uma pessoa que ele não acredita, ele não acredita, mas também não desacredita. Então, ele chegou a uma altura da vida em que nada foi provado para ele, então ele preferiu ficar nessa posição neutra, nessa posição em cima do muro, né? Ele não acredita nem desacredita, então ele de fato assim, ele diante do que para ele é um mundo desconhecido, misterioso, né? Ele prefere ficar em cima do muro, né? Então vocês vão marcar a alternativa que diz respeito a isso. Na atividade 2, a atividade 2 também é de múltipla escolha, né? Pergunta: no dia que deixou cair toda essa vegetação parasita, destaca uma frase aqui do parágrafo acima, né? Do parágrafo que foi destacado aqui na apostila. Então ele está perguntando ao que essa expressão em negrito aqui, vegetação parasita, está se referindo, né? E aí as alternativas são crendices, ensinos, ilusões, mistérios, religião. E aí, né, vocês vão de acordo, é bom nesse caso reler então, né, o trecho do conto destacado acima na apostila para ficar mais fácil de responder, né? Então, e aí eu acho que nesse caso vale por eliminação, né? Ou seja, o que ele acredita é crendice, é ensino, essa vegetação parasita descrita aqui que o personagem abandonou quando ele chegou à vida adulta, né? A personagem do Camilo abandonou quando chegou à vida adulta. Essa vegetação parasita é o que? Crendice, ensino, ilusão, mistério, religião, enfim. A atividade 3 destaca um outro trecho, né, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa. Isso aqui também é uma atividade de múltipla escolha. E aí, nesse trecho destacado aqui do parágrafo do conto que está aqui na apostila, está a palavra incutiu em negrito. Então a atividade 3 então está pedindo, de acordo com o contexto dessa frase aqui, que a mãe lhe incutiu que aos 20 anos desapareceram, ao que essa palavra incutiu em negrito ela está se referindo, né? O que essa palavra significa, né? Se significa insinuar, informar, indicar, introduzir ou invocar. Nesse caso, eu vou dar uma dica para vocês. Entre num site chamado Dicionário de Sinônimos Online, www.sinônimos.com.br, e joga lá, pesquisa lá a palavra incutir, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa atividade 3. Ok? A atividade 4, ela coloca uma imagem aqui, uma imagem de uma cartomante, e pede para observar o título, né, e essa mesma imagem. O título que é Grandes Olhos, Sonsos e Agudos, né? Aí vem duas perguntas aqui. Está perguntando na letra A: em grandes olhos, sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Aí então, tentem imaginar então, se a imagem tem uma cartomante, né? Se a imagem apresenta uma cartomante, então imaginem a quem que grandes olhos, sonsos e agudos está se referindo. Volta lá no trecho da atividade, no trecho do conto A Cartomante apresentado na apostila, e vocês vão ver, tá? Segundo, pede aqui: quais palavras caracterizam a palavra olhos, né? Ou seja, o que dá característica para olhos? Né? Vamos lembrar que olhos aqui, né, olhos é substantivo, né? Ou seja, uma palavra que se refere a algo, alguma coisa do mundo. E aí vamos relembrar então, o que dá característica ao substantivo? É o adjetivo, não é? Ou seja, o que fala quando diz aqui grandes olhos, sonsos e agudos? O que está dando característica a esses olhos, então? Os olhos dessa pessoa escrita aqui são
Então as palavras grandes, sonsos e agudos, né? São elas que são adjetivos, são elas que dão característica a esse substantivo olhos, não é? Bom, depois tem a letra C aqui também, por último, que ela está recordando aqui denotação e conotação substantivo e adjetivo. Substantivo e adjetivo eu acabei de falar, né? Substantivo representa uma categoria de palavras que nomeiam seres existentes no mundo, né? Animados ou inanimados, reais ou imaginários, né? E adjetivos são palavras que representam atribuição de qualidade, espécie, de característica, de estado, dadas a esses substantivos, né? Então, ou seja, são características dadas a esses substantivos, né? Qualidades, né? E o que é denotação e conotação? Denotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido real dicionarizado, como está aqui na apostila. Ou seja, a forma como a gente usa uma palavra no sentido em que está no dicionário. Por exemplo, a palavra animais. Né, de acordo com o dicionário, animais se refere, né, aos bichos, né, gato, cachorro, pato, etc. Agora, quando você chama uma pessoa de animal, por mais que seja errado, seja bullying, mas é um xingamento, não é? E aí você tá deixando de usar o sentido real da palavra, o sentido que está no dicionário, não é? Passa a ser conotação, que é uma forma de uso e manifestação da linguagem, seu sentido figurado. O que é o sentido figurado, né? É um sentido que não é o sentido real da palavra, né? E aí então está perguntando na letra C, né, nessa frase, grandes olhos, sonsos e agudos. Está perguntando que sentido cada adjetivo, ou seja, o adjetivo grandes, o adjetivo sonsos e o adjetivo agudos, agrega aos olhos da cartomante, né? E aí, então, qual característica, qual sentido que agrega, aliás? Agrega sentido denotativo, né? Porque quando está falando que são grandes olhos, é que realmente são grandes, que são sonsos e agudos, né? Sonsos porque é a forma da pessoa olhar, agudo também a forma da pessoa olhar, né? E estão empregados em sentido real ou figurado, né? Na verdade, assim, o adjetivo grande ele agrega sentido denotativo, porque está falando que são olhos grandes de fato, né? E já os adjetivos sonsos e agudos, me desculpa, eu errei antes, mas só para corrigir, os adjetivos sonsos e agudos agregam um sentido conotativo, porque quando você diz que fulano tem um olhar sonso, como que no sentido real você diz que alguém tem olhar sonso, né? Isso, então, é sentido conotativo, é um sentido figurado, é uma metáfora, né? Ou seja, é o que a gente chama de metáfora, que é uma comparação subjetiva, é uma comparação sem que você estabeleça, sem que você coloque a palavra como no meio da frase para comparar algo com alguma coisa. Né? Então, sons e agudos estão empregados em sentido conotativo, em sentido figurado. Né? É uma forma de dizer que a pessoa, no caso a cartomante, ela tem um olhar assim que não se pode confiar, né? É algo do tipo. Então tá bom então, gente. Qualquer dúvida é só falar, então. Beleza? Um abraço.